Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de todos. Vim trazer uma pequena reflexão da parte do Senhor para todos vocês. O título é Continuem unidos com Cristo. Continue unido com Jesus. Esse é o grande segredo da vida cristã. Nós não podemos nos separar de Cristo por causa das adversidades desse mundo. Temos que permanecer com Cristo, custe o que custar. Nós temos que permanecer com aquele que nos garante a vitória. Somente Jesus pode nos garantir tal vitória. E eu quero ler um texto aqui para todos vocês. Na verdade, são 3 referências. A primeira delas está em João, capítulo 15. Jesus, a videira verdadeira. Que a paz de Deus esteja com todos que estão aí nos assistindo e que a graça do Espírito Santo e o seu divino amor abunde o coração de cada um de vocês. E independente da religião, tá certo? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todos os ramos que não dão frutos, ele o corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão frutos, ele limpa, a fim de que fiquem limpos e deem mais frutos ainda. Vocês já estão limpos. Aleluia. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho dado a vocês. Continuem, ordem de Jesus, aleluia. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá frutos quando está unido com a planta, assim também vós não podeis dar frutos se não ficarem unidos comigo. Olha que forte isso, meus irmãos. Resumindo, não tem como você dar frutos sem Jesus. Não importa, você pode fazer como quiser, da forma que quiser, você pode planejar, você pode fazer aliança com pessoas, você pode usar o seu conhecimento, você sempre vai se frustrar se você não estiver unido em Cristo Jesus. É Jesus quem ordena a terra abençoar você. É Jesus quem ordena os homens a abençoar você. E o que eu acho lindo em Cristo é que apesar de passarmos pelos processos da vida, que são necessários, o Senhor, Ele não nos lança no deserto, e nos deixa ali a própria sorte. Não, ele tem um cuidado imenso conosco. Ele permite o deserto, mas ele mesmo atravessa o deserto juntamente conosco. Isso é amor, isso é zelo, isso é cuidado. Então Jesus, ele é bem claro aqui: sem mim vocês não vão frutificar. Então, porque aparentemente, ô Bispo Elias, tem pessoas que na vida estão frutificando. Não, elas não estão frutificando. Dar frutos é diferente de situações onde pessoas que não buscam, não servem, nem adoram ao Cordeiro de Deus, entre aspas, estão adquirindo bens. Adquirir bens, meus irmãos, não é os frutos autorizados por Deus. Uma pessoa pode adquirir bens somente pelo o suor do seu trabalho. Exemplo, um homem que se envereda por caminhos tortuosos, negócios tortuosos dessa vida, ele pode ganhar muito dinheiro e com esse dinheiro sujo, ele pode comprar mansões, ele pode comprar casas, ele pode comprar sua fazenda, ele pode ter tudo que ele tanto almeja através daquele dinheiro sujo. Mas a Bíblia vai falar da lei da semeadura, que de Deus não se zomba, e tudo aquilo que o homem plantar também irá colher. Resumindo, por que Deus permite que ímpios cheguem a alcançar uma posição alta?
Isso está lá no Salmo 73, Salmo de Asaf. Deus os coloca em lugares escorregadios, a fim de que eles caiam. E como num sonho, eles aparecem e desaparecem. Porque esse é o destino daqueles que não reconhecem o Senhor como seu Deus e como seu Salvador. Então não existe prosperidade fora de Deus. Então não podemos confundir alguém que está adquirindo bens com a prosperidade de Deus. Da mesma forma que ele adquire bens, os seus bens, por meio do dinheiro sujo, por meio, muitas das vezes, de trâmites ilícitos, da mesma forma que vem, também será tirado. Há um versículo em Provérbios que está escrito que, de repente, vem a tempestade e destrói os ímpios. Por que Deus permite isso? Deus permite isso para que todo homem da face da terra tenha consciência que não existe felicidade sem Deus. Então nós não podemos confundir, né, essa falsa prosperidade com a prosperidade de Deus. Amém, irmãos? Então, assim, existe o alcance de bens sem Deus, mas isso não é prosperidade, e existe, claro, meus irmãos, a prosperidade que vem do Senhor, tá certo? Então, qual é a nossa verdadeira riqueza? Nós, os cristãos, os filhos de Deus, nós recebemos uma marca de Deus. Aqueles que se entregaram a Jesus receberam uma marca, e essa marca é uma marca de propriedade. Deus colocou essa marca sobre todos aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, seu Filho, e fizeram dele o seu Salvador e Senhor de suas vidas. E eu quero provar para você aqui na Escritura Sagrada que nós fomos marcados através do Espírito de Deus, tá certo? Então acompanha a leitura aí comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 29. Está escrito assim, Efésios 4, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Olha o verso 30, que lindo. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Que libertação é essa que eu e você vamos passar? Essa libertação, queridos irmãos, é a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, nós seremos libertos desse corpo. Por isso que Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse corpo? Porque a nossa maior prova é esse corpo. É essa natureza que está sobre nós. A natureza humana, irmãos, ela é contrária a tudo aquilo que vem do Senhor. Então, por isso que nós não podemos depender da nossa natureza humana para buscarmos a face do Senhor. Porque se dependermos da nossa natureza humana para adorar a Deus, nós não vamos adorá-lo nunca. Porque a nossa carne, ela é contra as coisas de Deus. Observe, você pode ficar horas na frente de uma televisão e você assiste ali as suas novelas, seus seriados, seus filmes, e você não cansa. Você não cansa, você relaxa, aquilo causa em você um relaxamento, né? Agora pegue a Bíblia para meditar. Não dá 2 minutos e você já estará, muitas das vezes, triste. Você já estará ali desanimado, porque você não consegue meditar nem por mais de 3 minutos na palavra de Deus. Você entende isso? Basta pegar na Bíblia e você já dorme, né? Eu até estava falando com um irmão que disse assim para mim: bispo, ore por mim, porque eu estou tendo problemas para dormir, rapaz. Está tão difícil, eu não consigo mais dormir. Eu deito na cama, eu fico enrolando de um lado para o outro, não consigo dormir. Eu falei assim, é simples resolver isso.
Pega a palavra de Deus, abre a palavra de Deus, com 2 minutos tu dorme. Por que eu disse isso? Porque a nossa natureza humana já está programada, né? Para estar ali de forma negativa contra as coisas de Deus. Então, imediatamente o ser humano já começa a dormir. Por quê? Porque a natureza dele não quer nenhum vínculo ou contato com as coisas de Deus. É desse jeito. Você está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta aos Gálatas, e é interessante, viu? Na carta aos Gálatas fala inclusive com mais rigor sobre essa questão aí, dessa luta. Aqui, ó, Gálatas 5,16. Olha só. Quero dizer a vocês o seguinte, Paulo, né, dizendo para os Gálatas, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Vou repetir. Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana o que a nossa natureza humana quer é contra a natureza. Aliás, porque a nossa natureza humana quer. O que ela quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem. Olha só. Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Eu já vi pessoas dizendo assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero, o dinheiro é meu, eu trabalhei, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. A vida não é sua, querido. Você pode até pensar dessa forma, você pode até mesmo bater no peito e dizer: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas veja bem, quando construímos algo, aquilo nos pertence. Correto? Se eu tenho uma ideia, eu registro essa ideia, ela me pertence. Ok? Porque eu criei aquela ideia. Né? Eu tive, aliás, aquela ideia. E eu criei aquela invenção. Então aquela invenção me pertence, porque eu a criei. Você só é dono do que você cria. Né? E relativamente, né? Porque no mundo hoje em dia, nem sempre o fato de você ter uma ideia significa que ela é sua. Se você teve uma ideia e contou para alguém, mas você não registrou aquilo, muitos vão lá e roubam a sua ideia. Né? Mas assim, olhando pela lógica aí, dentro dos limites da educação, se eu crio algo, esse algo me pertence. Como você pode dizer que essa vida é sua, se não foi você mesmo que se criou? Entende? Você não criou nada. Quem criou você foi o Espírito Santo, foi Deus. E se Ele criou você, você pertence a Ele. E Ele vai dizer isso lá em Jeremias 18, quando Ele manda Jeremias descer à casa do oleiro. E Jeremias entra na casa do oleiro e vê um oleiro ali trabalhando sobre o barro. Mas o barro, o jarro, não ficou de acordo, não ficou para o oleiro, o vaso, aquele vaso não ficou tão bom. Então ele destrói aquele vaso para refazer um outro vaso. Aí Deus fala para Jeremias: da mesma forma que esse oleiro, ele quebranta aquele vaso de barro para fazer novamente um novo vaso, não posso eu fazer o mesmo aos filhos de Israel? Pois eu os criei. Deus tem autonomia sobre a nossa vida, ainda que eu e você não venhamos aceitar isso. Mas a realidade é que a nossa vida não pertence a nós mesmos. E é por isso que tem tanta gente sofrendo no mundo. Porque ela quer viver do jeito dela, ela quer fazer as coisas do jeito dela. E você veio a esse mundo com um só objetivo, com uma só missão: adorar ao seu Criador. Você sabia disso? E o próprio Deus, ele fala isso por meio do profeta Isaías. Lá no capítulo 43,
ele fala que esses eu criei para minha glória. Lá no capítulo 43, creio que no verso 7, ele diz: e todos aqueles que eu criei para minha glória. Deus criou todas as pessoas. Deus criou tudo. E tudo na terra, se você observar, tudo na terra exalta o nome do Senhor. Por isso que os anjos que estão diante da sala do trono dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então você vê a glória de Deus quando você olha para as montanhas. Você vê a glória de Deus quando você contempla o mar, quando você contempla um céu estrelado, quando você contempla a chuva que cai, a neve que cai. Tudo isso é reflexo da glória de Deus. E até mesmo os montes sabem reverenciar ao Senhor, pois há um trecho que diz que até mesmo os montes fogem da presença daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Que coisa gloriosa isso, irmãos. Então, nós somos propriedade de Deus e Ele colocou a sua marca sobre nós. E essa marca é a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos garantir entrarmos, né, no novo céu e na nova terra. Então, qual é a mensagem de Deus hoje? Permaneçam unidos com Cristo. Não se afaste, irmãos, do Senhor. Eu sei que a luta é grande. Eu sei que ao longo da vida a gente passa por cada uma, né, irmão? Nós passamos por cada situação, é decepção, né? Nós passamos por, muitas das vezes, humilhações. Mas devemos pagar o preço. Vale a pena. Fica com Jesus. Fica com Ele, não traia a confiança do Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, fica com Ele, fica na presença, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que a dor seja grande no teu coração, fica na presença de Deus, porque enquanto você estiver na presença de Deus, Ele vai cuidar de você, Ele vai enxugar suas lágrimas, Ele vai te dar o consolo que você precisa, porque Jesus sabe que não é fácil viver aqui, Ele viveu aqui. Por isso que ele disse: no mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo com isso? Se eu venci, vocês também podem vencer. Porque qual era a condição de Jesus aqui na terra? Ele era homem. Ele era homem. Está escrito na carta aos Filipenses que, sendo Deus, ele se despiu da sua divindade e se tornou homem. Que coisa gloriosa isso. Jesus é tentado pelo diabo no deserto e ele estava na condição de homem. Imagine você há vários dias ali em jejum. Jejuar em casa é uma coisa. Jejuar, né, em um local fechado, num sítio, por vários dias, em contato com a natureza, é muito bom na sombra. Jesus ficou 40 dias no deserto em jejum. E Satanás chega para ele dizendo o seguinte: transforma essas pedras em pães. E Jesus poderia fazer isso. Ou seja, sacia a tua fome, rapaz. O que é transformar essa pedra em pão? Tu não é o Filho de Deus? Não tem nada demais. Você já está há tanto tempo assim em jejum, né? Vai um pãozinho agora virá calhar, né? Cairá bem. Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, glória a Deus, que vem da boca de Deus. Olha que coisa linda. Nem só de pão viverá o homem. Você sabe o que Jesus estava dizendo com isso? O homem não vive só das coisas da terra. O homem é sustentado, na verdade, pela palavra de Deus. Eu não preciso desse pão, Satanás. Eu preciso da palavra do Senhor. Diga isso a próxima vez que você for tentado. Diga isso quando a proposta bater a sua porta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o Senhor. Confronte o diabo usando a própria palavra de Deus. Que coisa gloriosa isso. Aqui em Romanos
Olha que coisa linda está escrito aqui em Romanos. Eu quero compartilhar com os irmãos isso. Isso aqui é glorioso e eu quero compartilhar com vocês. Está aqui no capítulo 8, verso, deixe-me ver, 35. Então, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar? Aí Paulo diz: serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica com Jesus. Não é fácil, meu irmão, mas fica com Ele. Fica com Ele. Não olha para o homem, não. Amados, não olha para o homem, porque o homem, ele é falho. Se você olhar para o homem esperando apenas a perfeição, em algum momento ele vai cometer um erro, ele vai falar algo que vai te desagradar, ele vai fazer algo que vai te desagradar, e com isso a sua fé será abalada. Muitos já não estão mais na presença de Deus, e até mesmo o mundo critica a igreja do Cordeiro por causa de maus exemplos de homens. Nós temos que olhar para aquele que veio a esse mundo na condição de homem, mas nunca pecou. Jesus nunca pecou. Ele continua sendo o que ele sempre foi, o Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, Príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Entende isso? Alfa e o ômega, princípio e o fim. Olha que coisa gloriosa. Ele é a pedra que foi rejeitada, a pedra angular. Ele é o cabeça da igreja, ele é o noivo. Entende isso? Ele é o alento da igreja, ele é o pão da vida, ele é a água que traz refrigério ao nosso coração, ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo, Jesus é tudo que nós precisamos. E além de Pai, Senhor, ele também é o nosso amigo. Ele é seu amigo. Eu sei que às vezes parece que ele não está do seu lado, mas ele está. Ele está. Não fica tentando entender essa situação. Parece que algumas pessoas vão se identificar. Eu digo isso porque eu já passei por isso e às vezes até passo, até hoje. Nós nos perguntamos, nos questionamos, quando que eu vou ver de fato as promessas de Deus acontecendo em minha vida? Amado, existe um tempo. Existe um tempo para cada coisa aqui embaixo do sol. A palavra de Deus diz isso em Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para cada coisa. Não se preocupe, Deus não esqueceu de você. Ele não esquece de ninguém. Você sabia que Deus sabe o nome? Deus sabe o nome de cada estrela? Você sabia que nós temos mais de 100 bilhões de galáxias no universo? Até onde se sabe, pode ter mais. Imagine que só na nossa galáxia, se você olhar pro céu, você vai ver, não tem como contar as estrelas. Agora imagine, isso é só na nossa galáxia, até onde os nossos olhos enxergam, até onde o telescópio alcança, ou até mesmo os satélites.
Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é só em uma galáxia. Imagine quantas estrelas não existem por aí, dentro dessas 100 bilhões de galáxias. E Deus sabe o nome de cada uma delas. Você acha mesmo que Deus vai esquecer de você? Você, eu, somos uma criação única na Terra. No meio de 7 bilhões de pessoas que há nesse planeta, não existe ninguém que tenha sua digital. Glória ao nome do Senhor. Não existe ninguém como você. Deus, Ele cria todas as coisas. E eu estou dizendo isso e sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Deus cria todas as coisas. Ele, com o poder da sua palavra, Ele diz: haja luz, haja firmamento no céu, haja firmamento na terra, haja porção seca, né? Haja águas. Ele vai dando as ordens, haja luminares. Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. Ele vai falando e as coisas vão tomando vida, porque o nosso Deus, ele é poderoso a esse ponto, né? A palavra dele traz a existência ao que não existe. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem. Que coisa gloriosa. E eu fico vendo, às vezes, tem pessoas que não sabem o valor que tem. Ela só enxerga defeitos nela. Você tem defeitos? Meus parabéns. Você e mais 7 bilhões de pessoas no planeta tem muitos defeitos. Ah, como nós temos defeitos. E é por isso que a vida com Deus se torna tão bela. Porque esses defeitos que nós temos é a prova de que nós não podemos viver sem Cristo. Dependemos de Cristo. Você entende isso? Então, queridos irmãos, o fato de você ser pecador reflete a dependência que cada um de nós temos para com Deus. Somos pecadores, somos falhos, e ninguém vai entrar no céu por obras. Ninguém vai entrar no céu porque é bonzinho, ninguém vai entrar no céu porque jejua muito, porque ora muito, ou porque está dentro de uma igreja. Você vai entrar no céu se você estiver andando de acordo com o que Jesus ensinou, principalmente no amor dele. Sabe o que falta no ser humano? Amor. Nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas que desprezamos o problema alheio. Ah, não é da minha conta, tem nada a ver comigo, já tenho os meus problemas. E é justamente quando damos atenção ao próximo, quando expressamos esse amor na direção daquele que está sofrendo, que o Espírito Santo, ele cuida de nós. Quando damos, recebemos de Deus. Quando ofertamos ajuda aos irmãos, amor, carinho. Tem pessoas que precisam só de um abraço. Você sabia disso? Às vezes tem pessoas que não gostam de você, tem um conceito errado de você, mas é porque ela não te conhece. E é legal você chegar e dar um abraço. Abrace. Abrace. Diga para a pessoa: assim como Jesus te ama, eu também te amo. Você quer quebrar uma pessoa? Diga que você o ama. Se a igreja começasse a usar as armas do amor... Outro dia eu vi um apóstolo que foi muito criticado aí na internet, porque ele tinha profetizado na vida de um casal. E esse vídeo repercutiu, porque esse mesmo casal, logo depois, acontece uma catástrofe, né? Acontece algo terrível, né? O rapaz é morto e a esposa é acusada de assassinato. E aí as pessoas começaram a criticar esse apóstolo. Tá vendo? Ele é um falso profeta. Ele profetizou que eles iriam pregar em nações, que o ministério deles ia para nações. O apóstolo então é um falso profeta? Claro que não. Ele profetizou e havia sim uma promessa de Deus sobre aquele casal. Mas toda profecia está condicionada ao nosso posicionamento.
Se eu permanecer no amor, amando o meu Deus, amando o próximo, fazendo o bem, é óbvio que aquela profecia, em algum momento, no tempo do Senhor, vai se cumprir na minha vida. E ninguém poderá impedir. O problema é que eles não ficaram posicionados. Então, ao invés de receberem o bem, receberam apenas o mal que plantaram. O apóstolo não tem nada a ver com isso. E aí eu vi um outro pregador falando desse apóstolo e criticando, falando muito mal desse apóstolo. Aí esse apóstolo entrou nas redes sociais e disse a esse pastor: eu te amo. Eu lembro de você na convenção assim, assim, assado. Lembra? Lembra que eu te abracei? E vai aqui o meu abraço para você. Eu continuo te amando. Que Jesus te abençoe. E você via a sinceridade nele. Meu irmão, eu estava assistindo isso, eu fiquei emocionado. Que resposta linda esse apóstolo deu. E ele não fez o que a Bíblia nos ensina? Vença o mal com o bem. E é isso que falta na igreja de Cristo. Por isso que é importante você permanecer unido com Jesus. Porque independente do que aconteça na sua vida no dia a dia, você tem que se perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Quando alguém ofende você, faça essa pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Ele iria retalhar? Ele iria brigar, discutir? Ou ele iria amar mais ainda aquela pessoa? Acredito que ele iria amar, porque o seu amor é tão grande que ele morreu na cruz por pecadores. Ele deu sua vida na cruz, ele morreu naquela cruz por bandidos, ele morreu naquela cruz pela prostituta, ele morreu na cruz, pelos ladrões, ele morreu na cruz pelos bons, mas morreu na cruz também pelos maus. Ele morreu por todos. Em momento nenhum ele julga. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce nele não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Porque ele não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Que coisa gloriosa isso. Jesus te ama. Jesus consegue enxergar virtudes em nós que nós mesmos não conseguimos. E às vezes nós falamos: eu não sou merecedor, eu não mereço. Ninguém merece nada, querido. Nem eu, nem você. Ninguém merece nada. O que a gente merece? O que a gente merece? A gente não merece nada. Nós somos muito falhos. Mas é esse amor que torna tão belo, sabe, o cuidado, o plano de salvação de Deus para a humanidade. Ele te ama. Ele te ama e vai continuar te amando. Jesus não vai desistir de você. Mas não desista também dele. Não desista. Continue na presença do Senhor. Continue fazendo as suas orações. Continue fazendo o bem. Mesmo que às vezes não esteja ao seu alcance, faça o bem. Tudo está sendo escrito no livro de Deus. E um dia Deus irá recompensar a cada um de nós. Eu quero só te animar com algo que diz aqui em Apocalipse. Olha que coisa linda isso. Outro dia eu estava pensando assim: rapaz, tá todo mundo lá em cima. Eu pensando, às vezes eu fico assim meio maluco, sabe, meus irmãos? Eu dou uma de doido. E eu estava assim: meu Deus, rapaz, está todo mundo lá em cima, ó. Moisés, Elias, Davi. Rapaz, o céu, os heróis da fé, John Wesley. Está todo mundo lá em cima. O Senhor os levou a cumprir a carreira da fé. Está todo mundo em festa, esperando a grande festa. Isso só aumenta nosso desejo pelo céu. Que coisa gloriosa. Olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 21. Então vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei a água para beber de graça, da fonte da água da vida. Aleluia! Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão os meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago, onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Tá vendo? Meus irmãos, está tudo preparado. Verifique se hoje você tem vivido de fato uma vida espiritual limpa diante de Deus. Eu não estou falando de imperfeições, porque imperfeições nós temos. Eu estou falando de você amar Jesus, na prática, do dia a dia, perdoar. Perdoe quem ofendeu você. Se por acaso você ficou sabendo que alguém anda falando de você, deixe isso para lá. Ore por essa pessoa. Amém? Não deixe que nada venha sujar a tua coroa, porque nós estamos vivendo os últimos dias. O Senhor está chegando. E ao entoar da trombeta do arcanjo, a igreja será levada e nós nos encontraremos com o Senhor no ar. Está escrito em Tessalonicenses. E nós seremos levados a essa cidade, a Nova Jerusalém. Já tem tanta gente lá em cima, irmãos, esperando. Já tem tanta gente, já tem uma multidão de branco lá já nos esperando. Não perca essa oportunidade por causa das coisas aqui embaixo. Eu sei que não é fácil, mas permaneça unido com Jesus. Esse é o grande segredo da vida cristã. Quando você acordar assim sem vontade de orar, muitas das vezes você já não tem nem mais vontade de ler a palavra, de meditar na Bíblia, com a palavra de Deus. Pegue a si mesmo a Bíblia, senta ali na mesa da sua casa, abra as Escrituras Sagradas, fala com Jesus. Senhor, fala comigo por meio da sua palavra. Não deixe de fazer o que é certo, só porque você está sem forças. Continue, não desista. O Senhor está contigo nessa jornada. Se hoje os homens não estão reconhecendo o seu valor, fique em paz, porque vai chegar o momento em que o próprio Deus irá reconhecer o seu valor. Confie no Senhor. Pode parecer que o mundo físico está parado, estagnado, mas não é verdade. Jesus diz em João capítulo 5, lá no verso final ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus está trabalhando. Tudo o que está acontecendo coopera para o seu bem. Está de acordo com a vontade de Deus. Então não desista. Essas são as minhas palavras finais. Deixa de lado os maus pensamentos. Não acredite naquilo que o diabo vem lançando na tua mente, de que você não é digno, de que Deus não confia mais em você, de que você não merece mais confiança, de que você prometeu para Deus várias vezes e não cumpriu. Esqueça isso. Basta você se arrepender, ser sincero, e o Senhor, Ele continuará ao seu lado, te ajudando, te protegendo e te abençoando.
tá certo? Não se desespere com essa situação. Aguenta firme, aguenta mais um pouco, porque o Senhor, Ele chegará com providência na sua vida. Ele nunca desampara um filho dele, Ele não vai desamparar você também. Tá bom, meus irmãos? Eu deixo essa mensagem do Espírito Santo para todos vocês. Permaneça unido com a videira. A videira é Cristo. Você é o ramo. E é por isso que sem Jesus ninguém consegue dar frutos. Somente unido com Ele nós damos frutos e somos felizes. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Continue com Jesus e Ele fará com que o seu coração venha transbordar de alegria. Perdoa logo, né, aquela pessoa que te ofendeu. Esquece o passado. É hora de olhar para frente. Deus tem um futuro promissor para você. Deus tem coisas lindas preparadas para você. O que passou só serve de experiência. Deixa isso de lado e começa a olhar para frente e diga para Deus: Senhor, faz aquilo que está de acordo com a sua vontade, aquilo que o Senhor planejou para mim. Eu quero tudo isso. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver a tua vontade e não a minha vontade. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Ah, mas eu errei. Peça perdão. Peça perdão. Seja sincero. Né? Ah, mas eu já pedi perdão outras vezes, mas acabei fazendo de novo. Peça perdão de novo. Não desista, meu irmão. Não desista. Peça perdão. Se humilhe para o Senhor. Seja sincero. Ele vai te dar a força necessária para você vencer essa guerra. O Senhor sonda o nosso coração e Ele sabe. Eu sempre digo que Deus não está preocupado com quem caiu e levantou. Deus está preocupado com aqueles que caíram, mas gostaram do chão. Aqueles que disseram: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais lutar contra isso. Eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar. Isso é preocupante. Mas você que vem se esforçando para lutar, aliás, para mudar através de luta, mesmo que você venha errando, mas você, no seu coração, você tem esse projeto de se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem esse projeto de fazer a coisa certa. Você tem esse desejo no teu coração e você tem lutado para ser uma pessoa melhor. Não desista desse projeto, porque Jesus e o poder do Espírito Santo irá fazer de você essa mulher melhor, esse homem melhor. Pouco a pouco, o Senhor está transformando você. E vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e ver o quanto Deus transformou você. Não desista de Cristo, assim como Ele não desiste de você. Tá bom? Fica na posição. Fica na posição. Continua aí, ó, firme. Não desanima, mesmo sem vontade. Adora a Deus. Abre a tua boca para adorar o Senhor. Faz como Paulo e Silas ali naquela prisão. Adoraram a Deus. Adore. Satanás odeia quem adora a Deus. Satanás, você quer deixar o diabo furioso? Adore a Deus mesmo em meio a adversidades. Mesmo em meio a más notícias. Mesmo em meio a resultados negativos, entre aspas. Adore, abra sua boca e adore o nome do Senhor. Mas não desista. Porque Deus irá fazer valer a pena cada lágrima que você tem derramado hoje. Tá bom, meus irmãos? Que a presença do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações dele abundem o coração de cada um de vocês. E acima de tudo, a paz que excede todo o entendimento, aquela sabedoria, aquela paz que excede toda a sabedoria humana, que essa paz que vem da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Eu profetizo, em nome de Jesus, eu profetizo dias abençoados na tua vida. Eu profetizo o Salmo 128 sobre cada um de vocês. Eu profetizo que a luz de Deus vai brotar em meio às trevas, que o Senhor chegará com providência, que o Senhor vai te ajudar nessa questão que tu tem enfrentado na tua casa, que tu tem enfrentado financeiramente. Eu profetizo, essa falta de paz, essa ausência de paz acaba agora, e o Espírito Santo enche o teu coração de paz, de certeza, de confiança, porque Ele é fiel e Ele está com cada um de vocês. Ah, mas me ameaçaram. Fica tranquilo, porque o Senhor está no controle
de todas as coisas. Ninguém vai tocar num fio de cabelo da sua cabeça, porque em você existe uma marca, e essa marca é a marca de propriedade de Deus, que Ele mesmo colocou sobre você. Essa marca é o Espírito Santo que está sobre cada um de vocês. Deus abençoe, fiquem todos na paz, em nome de Jesus.